seu herói, né? Sim. Seu pai, seu herói, passou uma luta muito grande Foi. esse ano. E Foi como pesado. que foi? Bom, no começo no meio do ano, meu pai... Ano passado, né? No meio do ano, né? De julho, eu tava em casa, chegou a notícia que meu pai tinha sofrido uma queda na porta de casa. Foi lavar o carro, escorregou, quebrou a perna e machucou o pé. Meu cunhado levou ele pro hospital, chegou pro hospital e falou, ó, vai ter que fazer um raio-x porque teve uma fratura. Eu até dei risada na época, porque na minha família, assim, quando a gente cai, a gente tira o sarro. Caiu do quintal, tira o sarro. Ah, fulano de tal caiu dentro de Ainda casa. seu pai saudável, um homem saudável. E aí o negócio foi se agravando. Fosse muito idoso até, né? Igual minha avó. Minha avó caindo, a gente desespera. Mas seu pai é um homem saudável. Aí até brincava, ô pai, tropeçando aí nos pés. E aí ele foi se agravando. Ele tem diabetes, a diabetes retardou essa cicatrização. Ele passou por uma primeira cirurgia. E dentro dessa cirurgia eles colocaram uns pinos, fizeram uma plaquinha lá e tal. Quebrou em 2 lugares. Quebrou um tornozelo e canela. E aí, nesse processo de 30 dias que ele ficou, foi se agravando o processo. E aí ele foi para o hospital, eu levava ele no hospital, o médico falava, olha, o quadro do seu Ageu está piorando, a diabetes dele estava muito alta, descompensado, o emocional foi afetando também. E aí nós internamos o meu pai. Quando meu pai foi internado, ele já foi para um estado muito grave. E aí no hospital em São Paulo, ele acabou pegando uma infecção. E nessa infecção foi agravando. Ele passou por 5 cirurgias no início, 5 cirurgias, para fazer limpagem do osso, ali na região que havia quebrado. Os médicos colocaram aquela gaiola para tentar colar o osso e a infecção atingiu o osso. E aí, irmãos, foi um processo muito doloroso, porque quando você vê alguém muito próximo sofrendo, se você puder dividir a dor dele com você, você divide. Então, o que eu podia fazer era dividir o meu tempo com meu pai, porque a dor era dele. Eu fiquei ali com ele, internado, vendo ele passar por essas situações. Havia noites que nós não dormíamos de tanta dor, porque a dor de osso é terrível, uma dor que nem morfina resolvia. Então ele tomava morfina de 40 minutos, diabetes acima de 700, os enfermeiros ali em cima. E meu pai foi piorando, e aí ele ficou anêmico e o médico decidiu levá-lo para a UTI. Só que nesse processo de hospital, você começa a entender assim, será que Deus está levando meu pai? Será que chegou o fim? Vocês já começaram a pensar nisso? Eu já passei esse sentimento com a minha avó algumas vezes. Uhum. E Deus sempre curou ela e deu anos de vida. Mas eu entendo o que você sentiu ali de sentir que pode perder aquela pessoa. Eu tive esse sentimento. Eu cheguei até, para vocês terem uma ideia, eu cheguei a entrar na UTI para me despedir do meu pai. Porque o médico falou assim, olha, a situação não é boa. Nós estamos fazendo o possível. E aí chegou o ponto do médico dizer para nós, olha, para nós salvarmos a vida do Ageu, nós vamos ter que amputar a perna dele. Vamos ter que cortar a perna dele. E essa notícia foi dada no Dia dos Pais. Então eu tinha que dar essa notícia para meu pai. Meu Deus, gente. Juntei as minhas irmãs, fomos pro hospital, estávamos no hospital já, minhas irmãs foram para lá e falamos, olha pai, infelizmente não é o Dia dos Pais que a gente gostaria de passar. Mas o médico disse que terça-feira está amputando a sua perna. Para tentar salvar o senhor, porque a infecção está muito alta. Ele ficou extremamente inchado, os rins começaram a parar. E aí você começa a entrar nesse processo de buscar a Deus. Porque o salmista disse, eleva os meus olhos para o monte. De onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor. E aí você começa a passar o processo, né? E passar o processo nem sempre é fácil, mas é necessário. E dentro desse processo, Deus foi trabalhando em áreas da minha família, foi trabalhando em situações que nós não tínhamos expectativas de mudança. E Deus foi trabalhando nesse sentido. Meu pai amputou a perna, perdeu a perna, abaixo do joelho, um palmo abaixo do joelho. A infecção ainda atingiu o osso. E aí ele passou por uma nova amputação que amputou abaixo do joelho.
para salvar a vida dele. Mas o que... várias situações eu passei dentro do hospital. De passar a noite com meu pai. Eu tenho vídeos aqui em casa, no meu celular, de eu apagar a luz do quarto e eu e meu pai cantando hinos, louvores a Deus, e ele com dor, nós falando em mistério com Deus, e a enfermeira entrar, abrir a porta do quarto e falar assim: faz tanto tempo que eu não ouço isso, faz tanto tempo que eu não sinto a presença de Deus como eu estou sentindo agora. Então eu tive essas experiências de ver enfermeiras falando do amor de Deus, de ver pessoas retratando com Deus ali naquele ato de hospital, naquele leito de hospital. Eu via pessoas, enfermeiros e médicos falando assim: olha, como pode o Ageu passar por isso e ainda estar vivo? Sério? Então a gente percebe que a oração da igreja, aí entrou o processo de união. A igreja passou a orar por nós orando pelo meu pai. A minha família teve um papel fundamental, que os meus primos iam na casa dos meus pais fazer campanha de oração, orando por ele. Nós passávamos noite. Tem uma corrente muito grande, né? De oração. Muito, Campo de São Bernardo, irmãos de todo mundo, pessoas que eu conheço fora do país, mandavam mensagem: estamos orando pelo seu pai. E Deus ouviu a oração da igreja. Deus ouviu. A sentença era de morte, mas Deus tinha uma sentença de vida. Aleluia. E eu tive uma experiência no hospital, que foi, nós estávamos, um dos dias eu fui visitar meu pai na UTI, e aquele dia eu estava muito, muito chateado com o hospital, muito chateado com toda aquela situação. E a enfermeira falou para mim, o médico falou para mim, falou assim: olha, entra lá, fica o tempo que você quiser com o seu pai, a situação dele está muito delicada. E ali eu entendi que seria uma despedida. E aí eu subi no leito, eu vi meu pai no chão, na cama, muito inchado, a urina dele da cor de Coca-Cola, coisa bem feia. Ele não estava entubado, mas ele estava trêmulo assim. Eu falei: puxa, aquela situação. E aí eu comecei a conversar com meu pai e ele abriu os olhos assim, sofrendo muito. E eu cheguei em casa e falei, o médico falou assim: olha, amanhã... Antes de eu chegar em casa, o médico falou assim: amanhã nós vamos começar a hemodiálise com o seu pai. E vai ser muito difícil, talvez ele não resista. Meu Deus. Tudo bem. Cheguei em casa, dobrei meu joelho, intensifiquei as minhas orações, e liguei pro meu tio Gessé. Meu tio Gessé falou: eu vou até aí e vou levar a Santa Ceia pro seu pai. Era num domingo. E meu tio veio. Eu encontrei com meu tio no dia seguinte no hospital. Eu saí do hospital naquele dia, no sábado. Eu saí em prantos, assim. Eu saí da UTI. Meu pai estava gritando muito. Ele gritava: nossa, Rubinho, não me deixa aqui que eu vou morrer. Meu Deus. Eu vou morrer, meu filho, tem misericórdia. Gritando. E eu entrei no elevador e eu ouvi ainda os gritos do meu pai. Nossa. E quando eu entrei no elevador, tinha algumas pessoas que também estavam no horário de visita. E eu saí do elevador, entrei no elevador, era no 10º andar, desceu pro 7º. O elevador começou a passear dentro do hospital. E não chegava no térreo, que eu precisava descer pro térreo para minha mãe subir, que era a troca, né? Troca de visita. E nesse momento entrou uma senhora. Uma senhora entrou dentro do elevador. E antes do elevador chegar no térreo, onde eu tinha que descer, eu e ela virou para mim e falou assim: quem marcou este encontro aqui foi Deus. Dentro do elevador. Ela disse: eu estou entrando agora naquele leito, eu estou dando vida para quem precisa ter vida. Amém. Glória a Deus. E eu vou te abrir uma grande porta. Amém. Dentro do elevador. E ali eu saí do elevador chorando. Quando eu saí do elevador chorando, minha mãe estava vindo chorando, minha mãe me viu chorando. Falou: pronto, o Ageu morreu. Meu Deus. Minha mãe subiu. E quando minha mãe subiu, meu pai já estava sentado na cama. Então, o agir de... Só um detalhe desse tempo aí. Você gravava muito vídeo cantando com ele, animando ele. Então, quando ele tava naquela situação, você sempre tentava animar ele, alegrar, cantar com ele. Eu via você gravava vídeo, meu paizão tá aqui, e cantava com ele, e na frente dele você podia estar destruído. Mas na frente dele você sempre mostrava uma energia, uma força, né? Eu gosto muito de usar a Bíblia como base. Tem uma passagem na Bíblia que quando Davi ele vai enfrentar Golias, os irmãos de Davi questionam ele e falam assim: pô, mas o que você tem para oferecer? Olha o seu tamanho, olha a sua estrutura para enfrentar Golias.
Só que Davi tinha se colocado à disposição do exército de Deus para enfrentar Golias. E Davi cita uma coisa muito interessante. Davi fala assim: antes de eu entrar aqui, eu venci um urso e matei um leão. Então, tem situações que você passa, que você é encorajado por aquilo que você passou lá atrás. Davi só se colocou à disposição porque ele viu que Golias estava afrontando o exército de Deus, mas Davi teve a experiência de enfrentar um urso e um leão. Verdade. Então, os irmãos de Davi não sabiam. E Davi só abriu a boca para contar no momento certo. Eu passei muitas experiências difíceis na minha vida. Situações delicadas, de pobreza. Já fui inúmeras vezes sustentado pela igreja. A igreja levava cesta básica na nossa casa. E tudo isso traz amadurecimento para você. Verdade. Então, quando eu estava naquele momento com meu pai, eu me lembrava das histórias do passado com o meu pai e falava assim: quantas lutas esse cara passou? Já passou para chegar aqui. E para que eu estivesse aqui. Então, chegou o momento de eu cuidar dele. Os papéis se inverteram. Eu passei a ser pai dele. Então, eu cuidava do meu pai como se fosse o meu filho. Eu dava banho, eu trocava as necessidades dele, eu que corria para ajudar. Eu ficava em cima da enfermeira. Enfermeira, tá vazando aqui, tá coisando aqui. Enfermeira, eu ficava em cima, eu dava comida para ele. Eu falava para ele assim: o senhor tem direito a 10 colheres de comida, que ele não queria comer. Aí eu enfiava comida na boca dele, 1, 2, 3, 4, brincando, levava o violão, cantava os hinos. Então, isso dava a ele uma condição de não se entregar. Então, eu estudando psicologia, eu via que esse comportamento que eu tinha de força, de ajudá-lo, era fundamental para a sua recuperação. E ele foi dando forças para ele. Chegar ao ponto dele, resumindo, né? Teve um dia que ele estava sentado, ele saiu da UTI, o médico tinha dado alta para ele da UTI, ele já estava bem, eu coloquei ele debaixo do chuveiro, dei um banho nele, aquele banho de 1 hora, de esfregar a orelha, de fazer a barba dele, de cortar o cabelo dele, coloquei ele sentado na cama, passei um creme nele, perfume, fiz a barba e tal, ele sentado na cama. Quando o médico entrou e falou: seu Ageu? É o mesmo Ageu que estava agora na UTI, mal, quase morrendo? É esse? Então, eu senti esse cuidado e ao mesmo tempo que eu estava ali me posicionando para ajudar meu pai, eu tinha um corpo de igreja orando por mim, vocês orando por mim, os irmãos orando por mim. E Deus foi mudando. Como que ele tá hoje agora? Barão, meu pai é o Saci Pererê branco. Barão, nós estamos chegando no final. Faça aqui as suas considerações finais.